existe uma grande dificuldade na definição de currículo em alfabetização e letramento, já que se trata de habilidades que as crianças devem desenvolver. Essas habilidades constituem as metas, aquilo que a gente quer alcançar. Quais são as habilidades que a criança deve desenvolver no seu processo de desenvolvimento? Habilidades de codificação e decodificação do sistema alfabético, habilidades de produção de texto, habilidade de leitura com fluência, produção de texto com fluência, né? E os conhecimentos do sistema linguístico necessários para que ela escreva com correção ortográfica e também correção de regência. Então, você não coloca num currículo, por exemplo, um conteúdo como divisão de palavras em sílabas, né? Como sempre antigamente se usava, né? Classificação das palavras segundo o acento tônico, oxítonas, paroxítonas. Você trabalha isso, que seriam conteúdos, em função das habilidades a serem adquiridas, né? Então você quer, por exemplo, no terceiro ano, que as crianças produzam texto acentuando adequadamente as oxítonas e as proparoxítonas, que são as de mais fácil acentuação. Né? No quarto ano, que elas já conheçam as regras, saibam aplicar as regras das paroxítonas. Entende? A diferença entre conteúdo e habilidade de fazer esse conteúdo só tem sentido se ele estiver em função da leitura e da escrita. Portanto, determinar o currículo nessa área de aprendizagem inicial da língua escrita é entendido como formulação de metas. A formulação de metas, por envolver todos da rede, pode ser um importante instrumento no desenvolvimento profissional dos professores. Lá em Lagoa Santa, eu fiz uma primeira versão de metas e aí isso foi discutido com as professoras que sugeriram muita coisa, não só em termos de acréscimo de metas, como em termos de mudança dessa meta para mais para frente, para mais para trás, um processo que é contínuo, porque à medida que as crianças vão se desenvolvendo e as professoras vão se desenvolvendo profissionalmente, certas metas, quantas vezes nós já tivemos que antecipar metas ou, mais frequentemente, antecipar. Às vezes, colocar mais para frente uma meta que a gente viu que estava pretendendo, que as crianças já teriam condições de atingir, mas que a prática mostrou que não tinham. Então, a gente põe mais para frente, né? Então, é um trabalho permanente de construção conjunta. Essas metas definem o que toda criança tem o direito de aprender em cada fase de seu desenvolvimento. Para garantir a sequência, continuidade, integração e sistematização das metas, todas as professoras e demais profissionais da rede têm os quadros das metas, de modo que cada um saiba o que terá sido atingido no ano precedente, aquele no qual está responsável, e saiba o que seus alunos devem atingir para que a professora do ano seguinte possa dar continuidade ao processo. Para acompanhar esse processo, são realizados diagnósticos periódicos de cada turma, do conjunto de turmas de um mesmo ano em cada escola e de todas as turmas de um mesmo ano de todas as escolas da rede. Assim, o mesmo instrumento diagnóstico é aplicado a todas as crianças. Não usamos a palavra avaliação. Usamos durante um certo tempo, mas aí foi se verificando que a palavra avaliação tem um peso muito grande de avaliar a criança e indiretamente está avaliando o professor, né? Vendo o valor e nós não estamos querendo ver o valor. O que se quer ver é se a criança atingiu ou não, desenvolveu ou não aquelas habilidades. Quais ela desenvolveu bem, quais mais ou menos, quais não foram desenvolvidas, a criança e a turma como um todo. Os instrumentos de diagnóstico são construídos pelo núcleo e discutidos com as professoras nas escolas. A articulação entre os diagnósticos dos vários anos garante a integração das metas a serem alcançadas.
Então, há um processo de diagnóstico 4 vezes por ano, em 4 momentos do ano. Diagnóstico que é construído pelas próprias professoras da rede, né? Sugerindo questões para avaliar tais e tais e tais competências a partir de uma matriz que também vai se modificando ao longo do ano, né? O que você quer diagnosticar no começo do ano, no meio do ano, metade do segundo semestre e no fim do ano, né? E depois é feita uma análise cuidadosa desses resultados. As próprias professoras aplicam, o diagnóstico é o mesmo para a rede toda, para cada ano tem um instrumento que é aplicado em todos os primeiros anos, por exemplo, da rede, né? A própria professora da turma aplica o diagnóstico na sua turma. Ela mesma corrige, ela mesma constrói um gráfico dos resultados, em que ela é um gráfico feito de tal maneira que ela pode ver como é que está cada aluno e como é que está a turma como um todo em relação a cada uma das metas que foram avaliadas naquele diagnóstico. Os resultados das turmas de um mesmo ano na escola são reunidos em uma tabela do ano pela representante da escola no núcleo. As tabelas são discutidas pela representante na escola em encontros com as professoras, analisando-se o que vai bem, o que não vai e quais intervenções são necessárias. Finalmente, os resultados das tabelas de cada ano de todas as escolas são reunidos em uma única tabela daquele ano na rede. E as tabelas da rede são analisadas em encontro do núcleo e, em seguida, novamente em reuniões nas escolas. Não tinha um currículo. A professora trabalhava dentro da referência, mas não sabia o que trabalhar, como trabalhar. Cada professora tinha a sua prática. Nós trabalhávamos com os alunos, a gente fazia as atividades e pronto. Nós não tínhamos o registro dos resultados. Com o núcleo a gente passou a ter que fazer isso. Então eu tinha que colocar se o meu aluno foi bem, se ele foi mal, eu tinha que colocar lá a cor no gráfico e eu tinha que acompanhar esses resultados. Porque é a partir daí que norteia o meu trabalho. Primeira avaliação, a gente tem que ver assim, onde que os meninos estão, para a partir dela trabalhar as habilidades não foram vencidas. Isso para nós é fundamental. Por quê? Porque eu estou vendo ali, tá, em tal componente, a minha turma não está bem, então eu tenho que trabalhar mais nisso. Não precisa ficar agarrado com uma coisa que eles já venceram, vão puxar mais em outras coisas. Aí eu consigo ver aquele menino que às vezes não está conseguindo em poucos componentes ele conseguiu, né, desenvolver as habilidades. Aí tá, então aquele menino meu tá com alguma dificuldade, eu tenho que fazer alguma coisa extra para ele, o que eu vou fazer com ele? Então assim, a gente consegue perceber isso muito. E aí eu percebo a minha turma, percebo o meu menino, percebo a minha turma, e aí percebo as outras turmas do mesmo ano que eu, da nossa escola e da rede. É porque ficam os nomes dos alunos aqui. No caso da rede, nome das escolas aqui na primeira coluna. E aqui na primeira linha, as metas que foram avaliadas ou diagnosticadas. E aí, se você tem na vertical uma coluna em que há muito erro, a gente usa cores, né? Amarelo para o que está vencido e vermelho para o que verificado que os alunos não estão sabendo. Então, aquela meta, o que há com essa meta? Estamos avaliando antes da hora, é difícil para os meninos desse ano, ou não ensinamos direito, ou a questão da prova que não está adequada. Então, há toda uma reflexão sobre isso para que se saiba como agir daquele momento para frente, né? Essa forma de diagnóstico permite acompanhar com clareza o desenvolvimento de toda a rede, turma por turma, ano por ano, escola por escola. E permite não só identificar as dificuldades mais recorrentes, como sistematizar as soluções encontradas. Nessas identificações, muitas vezes é que a gente vê, não, isso é porque isso é difícil para as crianças nesse ano, então vamos passar essa meta mais para frente, né? Ou então, isso está difícil para as professoras ensinarem, vamos então discutir esse aspecto. O que é isso, quais são os fundamentos, que atividades podem ajudar a avançar, né, em direção a essa meta.
Tudo tem uma sequência. Você sabe que você tem que dar isso, a meta é essa, o objetivo é esse e é como se laçasse, não fica aquela coisa solta. Hoje eu vou dar isso porque eu achei bonitinho essa matriz, amanhã eu vou dar essa palavrinha porque eu achei bonito, aí eu vou ensinar isso, vou ensinar... Não, a gente sabe que o nosso objetivo é alfabetizar e que isso tem que ter uma sequência. Nós já sabemos onde nós queremos chegar com aquela turma. Isso é muito importante. As metas que nós temos que cumprir, se foram cumpridas, o que não foi cumprido terá que ser cumprido, né? Então não deixa nenhum vácuo aí pelo caminho. O conceito básico é o seguinte: a professora deve saber onde chegar e os fundamentos teóricos básicos daquela meta, né? Por exemplo, se você tem como meta que a criança se torne, seja capaz de produzir um texto narrativo no primeiro, segundo ano, a professora tem que saber sobre esse gênero, como se estrutura um texto narrativo, né, como se usam elementos de coesão para que o texto seja coeso, como é que se consegue o nível de informatividade adequado, isso tudo. Ela tendo isso, esse conhecimento, essa segurança, aí ela sabe o que ela vai fazer, né? Então nós não usamos material, porque é muito frequente as pessoas dizerem assim, mas então passa para mim, professoras de outras redes. A gente não pode ter os materiais, as apostilas que as professoras usam, a gente não usa apostila nem material nenhum, né? O que a gente faz é ter onde chegar e por que chegar ali, quais fundamentos, né? Qual é o caminho, o alicerce do caminho para chegar lá. E ali elas acham com enorme criatividade e grande pertinência os procedimentos para chegar lá. Deu muito trabalho, continua dando trabalho, né? Que é uma luta diária, um resgate diário. Mas a mudança é visível, desde os gráficos dos meninos, dos resultados. Eu lembro da fala de Magda, quando ela entrou, ela falou assim, os alunos vão sair lendo com 5 anos. Eu falei, impossível. Os meninos do Infantil 2 não sabem ler, eles não vão aprender a ler. E hoje ela prova para o A mais B, que o aluno ele é alfabetizado desde o maternal. Com 5, 6 anos, os alunos já estão lendo. E o núcleo já trouxe assim, uma outra visão de conhecimento, uma outra visão de alfabetização. Eu tinha, assim, pavor de alfabetizar. Pegar uma criança com 5, 6 anos de idade, alfabetizar, eu tinha medo. Eu, profissional, tinha medo que eu não iria dar conta. Eu tinha medo disso. E ele trouxe o que para mim? A segurança. O fundamental é isso, tendo metas e tendo claro por que essas metas e como se pode chegar, através de que processos linguísticos e cognitivos se pode chegar a essas metas, né? Isso exige algumas teorias linguísticas e cognitivas que são discutidas com as professoras. Isso cria nelas uma independência. As metas não tiram a independência, ao contrário, dão uma independência ao professor, uma segurança. E dois aspectos que eu acho fundamentais, que eu tenho percebido ao longo desses anos todos: compromisso com a aprendizagem das crianças e responsabilidade com cada criança. Quando eu vejo o resultado, a gente sai nas outras salas, mostra para a professora, mostra para os outros. Olha, ele estava pré-silábico, agora está alfabético. Aí vem aquela alegria, aquela satisfação que a gente sente toda vez que eu concluí bem meu serviço, eu fiz bem meu trabalho. E quando a gente sabe para onde que a gente vai, a gente não se perde, né? Isso é o mais importante, é não se perder. Uma grande boca vermelha com dentes brancos afiados. 2 orelhinhas tortas. Cabelo roxo espetado. E um rosto verde assustador, mas você não me assusta. Então vai embora, cabelo roxo espetado. Vão embora.